Que o Senhor abençoe grandemente todos e todas neste dia. E que o Senhor também, que nem sempre, esteja derramando as bênçãos dele. E o Senhor possa enviar o Espírito Santo dele. E o Espírito Santo dele chegue em cada coração, em cada alma, em cada ser. Que ilumine vocês e dê para vocês alegria, felicidade e dê para vocês o desejo ardente de procurar o nome dele, procurar o caminho dele, procurar a glória dele, para chegar lá, estar um dia com ele. E que todas essas bênçãos maravilhosas sejam dadas a vocês por Deus. Então, prestando muita atenção no dia de hoje, nós vamos honrar e glorificar o nosso Deus com o ensinamento. Alguns ensinamentos são um pouco mais compridos, mas é que como eu aproveito no dia domingo, então peço desculpas para alguns de vocês, porque às vezes o ensinamento é tão importante que a gente não quer acabar. Então eu tentarei hoje ser mais breve, mais curta, mas eu desejo que o ensinamento chegue no coração de todos vocês e que de agora para frente vocês sintam o desejo de estar lendo as escrituras, esquadrinhando elas para aprender mais de Deus. Então vocês podem se sentar e nós vamos estar cantando o nosso hino sem a música de fundo, só com os instrumentos naturais que Deus dá para nós. Ele deu para nós o nosso instrumento natural e nós vamos estar cantando para o Senhor o hino 208 nos hinários de vocês, hino 208, que chama Um Nome Novo na Glória. Então, vamos cantar com o nosso coração para o nosso Deus, todos prontos, com os seus hinários lá na sua casa e também com as suas gargantas. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo. Ya por fe en su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Es porque mis dones a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un hombre nuevo en la gloria,
a glória sejam para o nosso Deus, agradecemos o Senhor. E como o hino fala, há um nome novo na glória. O nome do nosso Senhor Jesus. Porque antes era o verbo da vida, era a palavra, o Filho de Deus. Mas quando o Senhor virou humano, então ele teve um nome e sobrenome, Senhor Jesus de Nazaré ou Senhor Jesus Cristo. Então esse nome novo está na glória, sempre existiu, porque Deus não teve começo nem fim. Mas o nome que Deus deu para aquele corpo que ele virou, aquele nome é aquele nome que o hino fala, que é um nome novo na glória. O que vocês acham desse hino tão bonito? O compositor que fez ele, com certeza, foi uma pessoa que teve de Deus, teve as coisas de Deus e Deus lhe deixou entender essa verdade. Bem, o meu Deus abençoe vocês no dia de hoje. Podem abrir as suas Bíblias no livro de Salmos. E hoje nós vamos estar falando do Senhor Jesus Cristo, como sempre. E hoje, o Senhor Jesus, vamos falar dele como a verdade. Sempre nós falamos do Senhor Jesus, dando para ele diferentes nomes. E hoje nós vamos falar que ele é a verdade. Nós dizemos que ele é a porta estreita, ele é o caminho, ele é o pastor divino, ele é a videira. Mas hoje vamos falar dele como a verdade, o nosso Senhor Jesus. Mas nós vamos estar lendo aqui no livro de Salmos, porque nos Salmos o nosso Pai Celestial falou pela boca de Davi, do rei Davi e também dos cantores de Israel, que existiram na antiguidade, que eram profetas, e eles tocavam os instrumentos musicais deles, e eles eram pegos pelo Espírito de Deus e cantavam aqueles cânticos proféticos, eram profecias o que eles cantavam para Deus, porque Deus estava falando também para o futuro. Na época do rei Davi, então nós temos aqui muitos séculos atrás, quando o rei Davi cantava, ele também era inspirado pelo Espírito de Deus, ele profetizava, ele via muitas visões e Deus mostrava para ele muitas coisas, mostrou para ele o Filho, o Messias, o Rei, o Salvador, que viria para o futuro. E o rei Davi viu isso na visão e por causa disso ele cantava e dizia, disse o meu Senhor para o meu Senhor. Ele via o Pai falando com o Filho e ele falava, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha teus inimigos por estrado de teus pés. Era isso que Davi estava vendo. Então ele cantava e ele colocava nisso uma melodia com a harpa dele e fazia todas essas profecias maravilhosas. Então, nos Salmos, na Bíblia, nós achamos em muitos lugares que o Senhor Jesus é a verdade, mas nós vamos ler alguns versos só, até onde o tempo der. Então, vamos abrir no Salmos 25, 5. Vamos estudar hoje que o nosso Senhor Jesus é a verdade. Ele é a verdade. E tem um verso que o Senhor Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas hoje nós vamos estudar só ao respeito da verdade. Depois nós vamos estudar ao respeito do caminho e da vida e tudo o que o Senhor é. Então, no Salmos 25, no verso 5, nós vamos ler o seguinte. A promessa que Deus fez para o futuro, que o nosso Senhor Jesus ia ser a verdade. Fala no verso 5, mas eu vou ler melhor desde o verso 4. Fala no verso 4, mostra-me, ó Senhor, teus caminhos. Ensina-me tuas sendas. Encaminha-me em tua verdade. E ensina-me, porque tu és o Deus de minha salvação. Em ti espero todo o dia. Parece como se o rei Davi
estava cantando ou orando para o Senhor com melodia, profetizando. Parece como se fosse ele quem estivesse pedindo para o Pai que mostrasse para ele os seus caminhos ou os seus caminhos e encaminhasse ele pela verdade. Mas o nosso Deus estava lá falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Falando para o homem ou falando para os crentes, para o homem e a mulher que procuram de Deus, como se estivesse falando para eles: aprende a orar, aprende a pedir, aprende, isso aqui é para ti, é para você. Essa oração não era tanto nem para Davi, nem era que o Senhor Jesus precisasse dela, porque ele era a verdade. Mas Deus estava aqui deixando esses versos para que todos os homens e mulheres, seguidores de Deus, aprendam a orar e a seguir a Deus. Por causa disso, fala no 5, encaminha-me em tua verdade. A verdade, nós já falamos que vamos ver que é o Senhor Jesus, ele é aquela verdade. Então, vocês já aprenderam aqui uma frase para orar perante Deus. Vocês já aprenderam que se você realmente quer amar a Deus, se você quer procurar de Deus e quer ganhar a salvação, a vida eterna, então você pode orar e falar para o Senhor: Senhor, ensina-me teus caminhos, ensina-me tuas sendas, encaminha-me, me leva, me conduz para a verdade, pela verdade. Eu quero a verdade, Senhor. Mesmo que tenha milhares de religiões no mundo, no meio dessas milhares de religiões, tem muitas pessoas que procuram a Deus de coração e ainda não acharam Ele. E se hoje você está ouvindo e você está no meio daquelas milhares de religiões, você pertence, faz parte dela, e você está procurando a Deus, você já aprendeu agora e fala para Ele: encaminha-me em tua verdade, eu quero a tua verdade porque eu quero fazer a tua vontade. É isso, formoso. Vamos continuar com os Salmos 43, nós vamos rapidamente passar para os Salmos 43, rapidamente. Vocês procurem os Salmos 43 no verso número 3 que fala o verso número 3, fala: envia tua luz e tua verdade. Fala aqui o salmista, provavelmente fosse Davi, porque lembremos que no meio de Davi também tinha os 70 cantores de Israel, que eles também cantavam salmos, profetizavam. E aqui fala no verso 3, envia a tua luz. Ele fala para o Pai: envia a tua luz e tua verdade. Porque a tua luz e a tua verdade, estas me guiarão. A tua luz e a tua verdade me conduzirão de teu santo monte, que é a igreja do Senhor. O santo monte é o lugar onde Deus está nos corações dos homens e das mulheres, a igreja dele. E as tuas moradas, aquelas moradas que Deus tem preparadas para quando os homens e as mulheres que seguiram a Deus, eles morrem fisicamente no corpo deles e eles chegam lá para morar naquelas moradas de Deus. Então, aqui tem outra frase de oração que nós estamos aprendendo. Envia a tua luz. Aquela luz, nós já estudamos as outras vezes que essa luz é o Senhor Jesus. Agora, Ele é a verdade. No dia de hoje, estamos estudando Ele como a verdade. Envia a tua luz e a tua verdade. Estas me guiarão e me conduzirão de teu santo monte na tua verdadeira igreja e também vão me conduzir às tuas moradas celestiais, vão me levar para a vida eterna. Essa verdade, a verdade de Deus, deixada em Cristo Jesus. Desse jeito Deus falou, Ele disse: eu ensinarei para as pessoas a me clamar, a me louvar, para que eles achem a verdade, para que eles peçam a verdade, para que eles peçam por encontrar, por achar a verdade. E vamos continuar nos Salmos 85, 10, rapidamente, vamos procurar os Salmos 85, no verso número 10.
Nós achamos aqui uns versos onde o Pai Celestial aqui fala que este salmo foi cantado por pelo músico principal da tribo de Corá. Nós, quando lemos ao respeito dos 70 cantores que Davi escolheu para que cantassem a Deus com os instrumentos deles, eles eram profetas e sacerdotes, e eles eram pegos pelo Espírito de Deus, e os cânticos deles eram profecias. E é por causa disso que este Salmo 85 foi cantado pelo músico principal dos filhos de Corá, e eles não estavam pedindo por eles mesmos, mas era o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que pegou eles, a boca, a língua deles, para cantar, para falar ao respeito do futuro, ao respeito dos últimos dias, para falar ao respeito do nosso Senhor Jesus e a sua igreja. Por causa disso, no verso número 10, no meio de outras coisas que eles falam, diz... No verso 9, por exemplo, fala: certamente próxima está a salvação. Próxima está a salvação que Deus oferece àqueles que o temem ou buscam Ele, honram Ele, para que habite a glória. A glória de Deus habite em nossa terra, em nosso templo, no nosso coração, nas nossas vidas. Que promessa mais maravilhosa! E no verso 10, que é aquele que eu falei, fala: a misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Mas qual é a misericórdia? O que é isso da misericórdia e a verdade se encontrarem? A misericórdia que o Pai Deus teve pela humanidade ou com a humanidade, porque nós sabemos que Deus tinha rejeitado o povo. Ele tinha rejeitado eles da glória dele, por causa da desobediência e do pecado deles. E quando ele rejeitou eles, Deus queria acabar com eles, destruir eles, tirar eles de vez. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo ficou no meio como a verdade, como parte daquela misericórdia, daquela verdade. Ele ficou no meio entre o Pai e eles e falou: não, dá mais uma chance para essa humanidade que tu fizeste, para esses homens e mulheres que fizeste, e dá para eles uma outra chance. Então, eu fico comprometido a descer na terra. Eu fico comprometido a virar um homem com um corpo humano, um homem normal. Eu me comprometo, eu pego aquele compromisso de sofrer como os humanos e me sacrificar na cruz do Calvário e derramar o meu sangue para perdoar os pecados. E nós vamos fazer uma aliança nova e eu fico comprometido de converter aquelas pessoas, de fazer elas virar homens e mulheres novos, para eles viverem uma vida reta e justa, para eles viverem uma vida sem pecado, para eles viverem uma vida te agradando e te glorificando, porque é isso que tu quiseste desde o começo. Tudo aquilo o Senhor Jesus falou para o Pai. E ele ficou no meio e falou: por favor, não destrói eles, porque eu farei a obra. Então, nós vemos aqui a misericórdia do Pai e do Filho. Nós vemos a misericórdia daquele verbo de vida, do Filho de Deus. Nós vemos aqui a misericórdia e a verdade. E por causa disso fala: a misericórdia e a verdade se encontraram. Se encontraram para fazer uma nova aliança, que é isso que nós vimos nessa semana. Eles se encontraram para assinar uma nova aliança. Pela misericórdia do Senhor, fala: tudo bem, enviarei a minha verdade na terra, aos homens, às pessoas, para que, mais uma vez, eles saibam que eu existo, que eu sou e que eu mereço a honra e a glória. Foi tudo que o Pai falou.
E fala, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A justiça é o próprio Senhor, é o mesmo Senhor Jesus Cristo, como justo, como aquele rei justo, como aquele sacerdote perfeito. Fala, e a paz, porque Ele é a paz. Ele dá a paz para as almas, Ele dá paz e calma para os corações das pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão amarguradas e tristes, sofrendo calamidades, tribulações, sofrendo todo tipo de sofrimentos. E fala que a justiça e a paz se beijaram. Se beijaram, se encontraram. Quando elas se encontram, então elas se cumprimentam de beijo, desse jeito. Então, fazer uma nova aliança, um novo compromisso, um novo contrato. O nosso Senhor Jesus, com aquela verdade, Deus permitiu para ele, o Pai permitiu para ele que isso acontecesse. Então, fala que essa misericórdia, essa verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. O 11. A verdade brotará da terra. Vocês sabem que quando alguém semeia alguns grãos de milho, por exemplo, e semeia eles, e na próxima semana, depois de 2 semanas, eu não sei bem de agricultura, mas nasce, brota uma arvorezinha pequena. Brota, nasce. E fala que a verdade brotará da terra. E por que fala a verdade brotará da terra? Porque o Senhor Jesus nasceu de uma mulher. O nosso Deus poderia ter enviado o Senhor Jesus desse jeito, em espírito. Ele vem na terra e vira um humano normal. Então, ele teria sido que nem o rei Melquisedeque, que fala que o rei Melquisedeque, ele tinha um reino e ele era o rei de Salém, mas nem sequer eles viram a cidade, nem o povo Salém fisicamente. E esse rei Melquisedeque, ele sumiu depois, porque ele não era humano. Ele era o Senhor Jesus, ele era o Filho de Deus, era o Espírito de Deus, que num instante ele virou um ser humano, teve um corpo e virou aquele rei Melquisedeque e apareceu para Abraão. Ele fez o trabalho dele que ele tinha que fazer, Abraão dá para ele os dízimos e eles foram embora. E aquele rei Melquisedeque sumiu fisicamente. O Senhor o Pai poderia ter feito do mesmo jeito com o Senhor Jesus, ele ter aparecido por um tempo como um humano normal e depois sumir. Mas Deus não quis isso. Ele falou, não, vamos fazer as coisas certo. E você vai ter que nascer de uma mulher que nem qualquer humano ou mortal nasce. E é por causa disso que, quando o Senhor Jesus nasceu de uma mulher, e muitas pessoas foram testemunhas dessas coisas, por causa disso fala, a verdade brotará da terra. A verdade, o nosso Senhor Jesus brotou da terra, nasceu de uma mulher. E fala, e a justiça olhará dos céus. A justiça olhará dos céus. Já desde os céus, Deus estava olhando aquela verdade que tinha brotado da terra, qual era o desenvolvimento dela e a função, o trabalho dela na terra durante o tempo que ela esteve, que foi mais ou menos uns 33 anos. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Então, que formosos são esses 2 versos, 10 e 11. Eu me lembro que tem uma religião específica que tiraram ela desses versos aqui, fizeram ela desses versos aqui, criaram ela. E eu ouvi na história dessa religião que falam que eles acharam umas barras de ouro numa montanha, eles escavaram e acharam umas barras de ouro, umas tábuas de pedra, de mármore, não sei, com umas letras e falava de pessoas importantes, como se fosse Deus falando com as pessoas no futuro.
Então, disso aí nasceu uma religião, só porque fala que a verdade brotará da terra, e como eles acharam as barras de ouro numa montanha e aqueles escritos, então saiu uma religião de lá, mas essa não é a questão. A questão é que as pessoas podem achar muitas coisas. As pessoas podem achar tesouros escondidos e ouros e pedras preciosas escondidos lá em alguns lugares, muitos escritos. Lembremos que desde que Deus fez o homem, teve já muitas guerras. Depois de Noé, foi só guerras e guerras. Então as pessoas, elas escondiam as coisas importantes delas, os tesouros delas, elas escondiam na terra. E com o tempo, as outras gerações vão achando muitas coisas. E então vão achando, mas isso aí não é o importante. O importante não é achar, mas é que nós vejamos realidades. Se eu acho um escrito que fala para mim, eu vou te ensinar a conhecer a Deus, então tem que me ensinar a conhecer a Deus. Eu preciso sentir Deus na minha vida e na minha alma, porque a questão não é só que, faz séculos atrás, uma pessoa, fulano de tal, ele achou isso aqui, falava isso ou aquilo. Não, nós temos que ver a realidade, ver sinais, ver a obra de Deus se manifestando em nós, ver que Deus manda o Espírito Santo dele, o poder dele, que nós temos o poder dele e nós temos uma mudança de vida, que nós deixamos de pecar, que nós temos dons e quando nós oramos pelas pessoas, Deus faz milagres nos usando, que Deus fala com uma pessoa por meio da profecia, usando a minha boca para profetizar. Então Deus fala com a pessoa e consola ela e dá paz para ela e a pessoa vira uma pessoa nova, muda de vida, a pessoa que é dependente de química para, e desse jeito é isso que nós queremos ver, realidades, porque nós não ganhamos nada só com teorias e escritos que descobriram, mas eles não fazem nada com isso. Nós temos aqui ver uma realidade, que Deus esteja se manifestando conosco, é isso importante. É nisso que nós temos que colocar nossa inteligência, sermos inteligentes e realistas, vermos a mão de Deus e a realidade dele. Então, este verso 11, que fala a verdade brotará da terra, fala que o Senhor nasceu de uma mulher, e por causa disso fala que da terra brotou essa verdade maravilhosa, Cristo, e que é a justiça que olhará desde os céus. E fala, continua falando que o Senhor dará também bênçãos e a justiça irá adiante dele e colocará suas pisadas pelo caminho, falando do Senhor Jesus e tudo o que ele faria, o que ele ainda faz, porque ele ainda vive e faz. Então, nós estamos falando da verdade, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é a verdade. Não é o que aqueles pergaminhos ou escritos que as pessoas acharam nas montanhas, nos mares, onde for, isso aí não é a verdade de Deus. A verdade de Deus é o nosso Senhor Jesus, o Espírito dele se manifestando conosco hoje. Vamos continuar no Salmos 86. Aqui no Salmos 86, no verso 11, é a promessa também dessa verdade, que fala, ensina-me teu caminho, ó Senhor. Caminharei eu em tua verdade. O rei Davi falava, ensina-me, ó Senhor, teu caminho. Caminharei eu em tua verdade. Isso aqui é uma oração, mas quem tem que fazer essa oração constantemente? Os homens e mulheres que quiserem seguir o caminho de Deus. Tem que decorar de cor isso aqui e falar para o Senhor, ensina-me, ó Senhor. Essa palavra Senhor ou Jeová é uma palavra hebreia que adicionaram umas vogais para conseguir pronunciar ela, falar ela, mas significa Deus em português, em espanhol. Então, tem pessoas que ficam assustadas e falam, mas a palavra de Jeová tem um som tão estranho, mas é porque é de um idioma diferente, mas significa Deus nas nossas línguas. E além disso, nosso Deus entende todos os idiomas, então vocês não se preocupem. Do jeito como vocês chamarem a Deus, chamem Ele no idioma que vocês quiserem. Ele sabe todos os idiomas e entende, porque Ele entende o idioma do nosso coração. O idioma abstrato é o que Deus entende. Esse idioma abstrato que é o que tem no meu coração, é isso. Então, não se preocupem vocês pelas palavras e fala aqui, no verso 11 que nós estamos lendo,
86:11, que fala: ensina-me teu caminho, ó Senhor, caminharei eu em tua verdade. Caminharei no evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Caminharei no caminho que o Senhor Jesus tem desenhado para mim. O Senhor Jesus desenhou um caminho para mim. E quem acreditar em mim terá a vida eterna, ele falou. Quem me seguir virará uma fonte de água que vai para a vida eterna. Aquele que segue os meus passos não tropeçará jamais. Chegará na vida eterna. É a verdade. Cristo Jesus é a verdade. E nós aprendemos a orar aqui, falando: ensina-me teu caminho, ó Senhor, caminharei eu em tua verdade. Unifica meu coração para que tema o teu nome. Bendito o nome do Senhor. E aqui vamos passar para Isaías, depois de Salmos, segue Isaías. No livro de Isaías 42, nós estamos lendo tudo que tem a ver com as promessas que o nosso Pai fez para o futuro. As promessas que o Pai fez ao respeito dessa verdade que Ele fez para o futuro, quando aquela verdade se manifestasse na terra, depois que ela brotasse, ia se manifestar a verdade lá em Jerusalém especificamente, se manifestou aquela verdade, ela brotou da terra. Bem, Isaías 42, no verso 3... fala, mas eu vou ler desde o verso 1. Eis aqui meu servo. Fala aqui do Senhor Jesus. Eis aqui meu servo, eu o sustentarei. Me desculpem eu interromper. Esse livro aqui de Isaías, ele é um profeta. Isaías, ele profetizou na época dos reis, muitos séculos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso Pai usou Isaías, o profeta, para profetizar ao respeito dos últimos dias ou do futuro, que significava a vinda do Senhor Jesus. Bem, agora eu vou continuar. Fala: eis aqui meu servo, eu o sustentarei, meu escolhido em quem minha alma tem contentamento. Pus sobre ele o meu espírito e ele anunciará a justiça das nações. Já era uma promessa maravilhosa que a justiça que esse servo traria não era só para um país chamado Israel, mas também era para muitas nações, que ele traria a sua justiça. Por causa disso, nós acreditamos que o Senhor veio salvar não só as pessoas que acreditaram dos israelitas e os judeus, mas também Ele veio salvar as pessoas que procuram de Deus em diferentes lugares do mundo, em diferentes nações, diferentes raças e cores e idiomas. O Senhor veio trazer justiça e salvar eles e abençoar todos eles. Foi isso que fala: Ele trará justiça às nações. Depois no verso 2 fala: não gritará e nem levantará a sua voz, nem a fará ouvir nas ruas, quer dizer que ele não vai ser orgulhoso, arrogante, de ficar pregando e falando: eu sou o rei, eu mereço honra, eu mereço que se ajoelhem diante de mim todos, eu sou fulano, eu tenho isso aqui. Não, ele não veio pregar nem fazer publicidade dele mesmo, mas ele veio numa humildade, numa simplicidade, ajudar as pessoas deficientes, pobres em espírito, as pessoas que estavam escravizadas pelo diabo, aqueles que estavam doentes. Ele veio salvar, ele veio curar, ele veio restituir, ele veio dar alegria e paz, ele veio fazer justiça. Foi isso que ele veio fazer. Por causa disso, fala que ele não ficaria gritando nem levantando a voz dele, pregando: é que eu sou uma pessoa importante, você não sabe quem eu sou, porque as pessoas falam desse jeito: você não sabe quem eu sou, e a outra pessoa fala: mas eu não sei quem que você é. Eles respondem desse jeito, não é? Sarcasticamente, mas o Senhor ele nunca foi desse jeito, ele foi tão humilde, o Senhor foi muito humilde, ele se humilhou bastante.
E fala que no 3, que a cana gasta não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, fará a justiça de acordo com a verdade. Então fala que ele não estaria humilhando as pessoas, e aquelas pessoas que eram ignorantes da palavra do Senhor, ele não ia ficar julgando elas nem condenando elas, mas ele ia fazer um chamado de arrependimento para eles, para que eles continuassem em frente. Ele falava, por exemplo, para a mulher que tinham pego ela de surpresa no ato de adultério. O Senhor falou: eu não vou te condenar, a lei de Moisés te condena, mas eu não vou te condenar. Eu só falo para você não pecar mais. Vai embora e não peca mais. Mas quando o Senhor falou isso para ela, a misericórdia dele caiu em cima dela e ele tirou dela essa tendência pecaminosa do adultério. Então, ela não voltou mais a fazer adultério porque o Senhor libertou ela daquele espírito imundo, daquela tendência de adulterar. O Senhor fez a obra completa nela, que formoso que é. Então, é disso que estava se referindo quando fala que nem apagaria o pavio que fumega, nem a cana gasta não quebrará. Ah, como ela já está quebrada, então eu vou destruir ela mesmo. Não. Eu tenho que salvar ela, eu tenho que curar ela, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não pode ficar destruído desse jeito. É isso que o Senhor fez com as pessoas. Ensinar para elas, trazer a justiça dele, e fala que fará justiça de acordo com a verdade. Fala, fará justiça de acordo com a verdade. Ele era a verdade, ele veio pregar a verdade, ele veio ensinar a verdade. Ele praticou a verdade, ele praticou ela na lei de Moisés. E também anulou ela na cruz do Calvário, e ele pregava a verdade dele. Ele é a verdade e a justiça dele. Não se cansará nem desmaiará até que a justiça seja estabelecida na terra. E os gentios? Aqui fala as ilhas. Essa palavra ilhas significa os gentios. Então fala, e as ilhas esperarão seus ensinamentos. Quer dizer, os gentios esperam também os ensinamentos dessa verdade que estava pregando essa pessoa maravilhosa que era o Messias, o Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui em Zacarias, vamos passar rapidamente para o livro de Zacarias, que fica antes de Mateus, alguns livros antes de Mateus. Temos Zacarias, Malaquias, depois tem Mateus, Zacarias no capítulo 8. Então, rapidamente, vocês procurem Zacarias. É que ficamos tão felizes lendo as promessas do Senhor que não gostaríamos de ir embora daqui. Mas em Zacarias 8:3 fala assim: assim diz o Senhor, eu retornarei a Sião. Bem, mas para aqueles que não conhecem a Bíblia, o profeta Zacarias foi um profeta também que esteve muitos séculos, uns 10 séculos talvez, antes do nosso Senhor Jesus. Então, para vocês mais ou menos ficarem localizados no tempo, para vocês entenderem um pouco melhor. Mas todos aqueles séculos antes, Deus falando do futuro, falando daquilo que nós desfrutamos hoje, graças a Deus. No verso 3, falamos Zacarias 8:3, assim diz o Senhor, eu retornarei a Sião e morarei no meio de Jerusalém. Mas aqui o Senhor não falava de uma Sião física ou uma Jerusalém física. O Senhor fala aqui de Sião ou Jerusalém espiritual, a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é espiritual. Fala que a igreja do Senhor Jesus é feita por homens e mulheres crentes no evangelho verdadeiro. E homens e mulheres do mundo todo que acreditem e procurem de Deus e façam os mandamentos dele. São eles a igreja do Senhor Jesus. Eles vão ser a Sião ou a Jerusalém espiritual.
Então fala assim, diz o Senhor, eu retornarei a Sião e morarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém se chamará Cidade da Verdade. Cidade da Verdade vai ser chamada Jerusalém, mas não a física, a espiritual. Então eu mudaria isso aqui e falaria, a igreja do Senhor Jesus se chamará a Cidade da Verdade. Glória para Deus. E o monte do Senhor, que é a mesma coisa que a cidade de Jerusalém espiritual, e o monte do Senhor dos Exércitos se chamará Monte da Santidade. Mas não é um monte físico, é a mesma igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus, eu volto a falar, feita por homens e mulheres. Eu não falo crianças nem idosos, porque dá para entender que homens e mulheres, mulheres adultas, meninas crianças, homens adultos e homens crianças ou meninos. Então eu falo homens e mulheres. Todos aqueles homens e mulheres convertidos para Deus, fazendo a vontade dele, cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, são o Monte de Sião, ou são a igreja do nosso Senhor Jesus, ou eles são a Jerusalém celestial ou a Sião espiritual. Então, me perdoem eu falar tanto, eu repetir tanto, mas é que eu sei que tem tantos irmãos e irmãs que já sabem, já conhecem, já têm essa doutrina muito bem esclarecida, mas eu estou também ensinando para pessoas recentes que só até agora elas estão começando a se apaixonar por Deus e ler a Bíblia. Então, quem já sabe vai confirmar o seu conhecimento e vocês virarão mestres e mestras da palavra de Deus e vocês vão ter que sair pelo mundo, ensinar e pregar. É essa a tarefa que vocês têm. Bem, então, é formoso este verso e essas promessas do nosso Deus. Que formoso que o Senhor fala que essa verdade, essa cidade será chamada a cidade da verdade. Cidade da verdade, a igreja da verdade de Deus. Glória ao Senhor. Vamos passar para João, o Evangelho de João. Agora vamos passar séculos na frente. Eu falaria uns 9, 10 séculos. Vamos para João. Muitos séculos depois de Zacarias, aqui em João, onde o Senhor Jesus, ele já está na terra, ele estava na terra pregando, isso faz mais de 2000 anos, e o Senhor Jesus pregava para os seus apóstolos, para os seus discípulos, pregava para as pessoas que ouviam ele. Que formoso é aquela verdade, a verdade falando em João 1,17. João 1,17 fala, em João 1,17 fala, estava testificando aqui, João Batista testificava ao respeito do verbo da vida, ao respeito do princípio, fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por meio dele, por aquele verbo, porque nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. Tudo aquilo falava João, e aqui no verso 15 fala, João deu testemunho dele e clamou dizendo, este é de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, porque todos nós recebemos de sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por causa disso é que Jesus Cristo é a verdade. Não tem outra verdade no mundo. Só Jesus Cristo de Nazaré. Cristo, ele é a verdade que leva para a vida eterna. Não tem outro. Mesmo que tenham achado escritos, pergaminhos, mesmo tenham achado tábuas escritas, o que tiver no mundo, tenham achado a arca, não sei o que outras coisas, só tem uma verdade. Cristo Jesus. Vamos continuar no 5:33. Aqui no 5:33 de João, fala, vós, o Senhor Jesus, ele estava falando com os discípulos dele, com as pessoas que seguiam ele. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho de quem?
da verdade. Ele não disse, vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho de mim. Ele não falou, ele deu testemunho da verdade. Mas nós já lemos o testemunho de João e João disse que era Cristo Jesus. Ele abertamente falou que era Cristo, que ele era a verdade. E o Senhor aqui, no meio da sua humildade, ele falou para eles, vocês mandaram mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Então, agora vamos passar para o 16:13. No 16:13 de João, no 16:13, rapidamente vocês procurem, porque eu gosto que vocês leiam, porque às vezes lendo nós aprendemos mais. 16:13 fala: o Senhor Jesus fala para os seus ouvintes, ele fala, ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas agora não o podeis suportar. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Porque não falará de si mesmo, mas falará tudo quanto tiver ouvido e vos fará saber as coisas que hão de vir. Porque ele falará da verdade. O Espírito Santo ia falar do nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo ia testificar que o nosso Senhor Jesus era a verdade e que era ele quem nós tínhamos que seguir. Era nele que nós tínhamos que acreditar e seguir. E vamos passar para o 18:37, capítulo 18, verso 37. 18:37. O Senhor está aqui diante de Pilatos. O Senhor já estava nos últimos dias dele como ser humano. E ele estava diante de Pilatos e no 37 fala... Disse-lhe então Pilatos, logo tu és rei? Ele fala para ele, tu és rei? E respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Para isso eu nasci. Para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então, todo aquele que é da verdade, ouve minha voz, porque a verdade é Cristo Jesus. E se ouvissem ele, então estão ouvindo a voz do Senhor. E se ouvem a verdade do Senhor, então estão no caminho certo, que leva para a vida eterna. O verdadeiro evangelho do Senhor. Era essa a verdade. Pilatos até falou para o Senhor o que é a verdade, e o Senhor não quis responder para ele. E agora vamos para concluir e finalizar o nosso assunto da verdade, que é o nosso Senhor Jesus, porque eu sei que vocês já estão apaixonados do Senhor e da Bíblia no dia de hoje. Vamos em João 8, João capítulo 8, onde o próprio Senhor Jesus dá testemunho ao respeito dele mesmo. No 31, o verso 31, e nós estaremos lendo rapidamente alguns versos, quase até o 47. Bem, fala assim. O Senhor Jesus, ele estava evangelizando, falando aqui que ele era aquela verdade. E fala, Jesus dizia aos judeus que criam nele. Bem, pelo menos fala que tinha alguns judeus que tinham acreditado nele. Se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quão importante é a verdade? Quão importante é a verdade de Deus? A verdade de Deus refletida no Senhor Jesus Cristo, a verdade de Deus materializada num homem, num ser humano. E o Senhor fala, quem realmente acreditar em mim, fala que vai conhecer a verdade. E quando alguém conhece a verdade, fala que ela liberta ele. Então, quando nós conhecemos a Deus, e eu convido vocês a conheçam a verdade de Deus.
Porque conhecendo a verdade de Deus, você vai ser livre. Livre dos espíritos ruins, livre de feitiçarias e bruxarias, livre de maldições. Você será livre de doenças, de pobreza espiritual. Você vai ser livre das depressões, das amarguras, dos sofrimentos, das tristezas, dos desejos de se suicidar. Você vai ser livre das drogas e da escravidão do diabo. Você vai ser livre de muitas coisas, conhecendo a verdade de Deus, conhecendo o verdadeiro caminho que é Cristo Jesus. E que é Ele quem temos que seguir. E conhecendo aquela verdade, fala que nos libertará do pecado. Mas se é que nós temos interesse em agradar a Deus, quando nós temos interesse em agradar a Deus, Deus nos liberta, Ele tira de nós do nosso coração, todas aquelas coisas ruins, tira da nossa alma tudo que é ruim e faz de nós um homem e uma mulher nova, limpos, santos, aptos para o reino dos céus. É essa a liberdade que o nosso Senhor Jesus falava aqui. Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles falam para ele, Senhor, somos descendência de Abraão, então nunca fomos servos de ninguém, porque eles estavam entendendo que iam ser livres de escravidão ou de um trabalho, de uma servidão. Mas porque eles eram materialistas, então eles entendiam, mas nós nunca fomos escravos porque fomos servos de Abraão. E o Senhor fala para eles, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, servo do diabo. O servo não fica na casa para sempre, mas o filho fica para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então fala que tinham que ser libertos do diabo, libertos do pecado, para que pudessem ser filhos do nosso Pai, Deus, e desse mesmo jeito ganhar a herança, que é a vida eterna. E no 37, sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Ele fala, eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que ouviram de vosso pai. Então falava para eles que eles eram filhos do pai deles, o diabo. Então eles responderam, nosso pai é Abraão. Então Jesus responde para eles, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, as boas obras, porque Abraão fez boas obras, ele foi justo. E o Senhor fala no 40, mas agora procurais matar-me, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso, mas vós fazeis as obras de vosso pai. Então disseram-lhe, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Então Jesus lhes disse, se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois que eu saí de Deus e vim, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis minha linguagem? Por que não podeis ouvir minha palavra? Vós sois... Olhem, aqui o Senhor... Bem, realmente o Senhor falou para eles com a verdade. Falou, vós sois de vosso pai o diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O diabo, ele foi homicida desde o princípio. Por que homicida? Porque o diabo vive para matar as almas o tempo inteiro. Ele mata a alma das pessoas. Mata de que jeito? Fazendo a pessoa pecar e pecar. Ele entra e possui as pessoas com qualquer tipo de pecado ou de espírito ruim, de pecado que for, e ele provoca eles para pecarem e pecarem. A alma deles morre. Aquela pessoa morre, então vai para a condenação. Ela morre para Deus. Então, por causa disso, o Senhor fala que o diabo, ele foi homicida porque ele mata a alma. O tempo inteiro ele está matando almas. Quando alguém quer se matar, quer se suicidar,
fala que sente uma voz que fala pra ele: se joga desse andar de 20, desse prédio de 20 andares, ou se joga no mar, vai, coloca uma pedra no seu pescoço pra você não subir, faz isso que vai ser bom, você não sabe o prazer que você vai sentir tirando a sua vida, se envenena. O diabo faz eles verem coisas e ouvirem coisas, porque o diabo faz isso. Ele provoca as pessoas a fazerem o que é ruim e fala pra eles fazerem o ruim que eles façam porque eles vão sentir prazer e engana eles. Então, por causa disso, o Senhor fala que o diabo é homicida desde o princípio, porque ele mata a alma, e realmente ele mata. Às vezes, ele mata as almas devagar, como uma pessoa que está pecando desde o começo até que chegou a ser um adulto e pecou a sua vida inteira. Então, no dia que ela morre, a alma dela também vai morrer. O diabo matou a alma dela. Então ele fala: o diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, o diabo, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? O que é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. O Senhor queria explicar para eles que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Mas aquele que não é de Deus fala que tudo que for falado de Deus para ele, ele nunca vai acreditar nisso. Ele sempre vai ser rebelde. Então, tenta-se ensinar o evangelho para uma pessoa, tenta-se ensinar as coisas de Deus e ensinar a palavra de Deus, mas essa pessoa é tão rebelde e teimosa que ela não acredita. E ela começa a falar mal e falar: isso aí é uma mentira, não é desse jeito, isso aí não é de Deus, é uma adivinhança, eles não têm de Deus lá, é tudo falso. Por quê? Porque essa pessoa não é de Deus. Porque ela não estava no plano de Deus. Que triste quando você viver essas experiências de sentir uma rejeição pelas coisas de Deus. Você tem que sentir medo, você tem que sentir temor e falar: meu Deus, eu estou virando o inimigo de Deus, mas eu não quero. Eu quero falar para Deus me ajudar, me perdoar e tirar de mim a teimosia, a rebeldia, a incredulidade. Porque eu quero ser humilde e simples, acreditar em Deus, acreditar que Ele existe, acreditar e ter o caminho do bem. Eu quero a vida eterna, eu quero desfrutar das coisas de Deus. Eu não quero ser escravo do diabo. É isso que temos que pedir para Deus, porque o Senhor fala aqui: por causa disso, vocês não ouvem, porque vocês não são de Deus. Porque o Senhor fala para eles: o que é de Deus escuta as palavras de Deus. E ele aceita essas palavras. Mas quem não é de Deus, que triste. Se você se considera naquele grupo que rejeita as coisas de Deus, se considere no grupo que fala... Porque os que não ouvem a palavra do Senhor fala: não sois de Deus, não são de Deus, porque não querem ouvir as coisas de Deus. Então, pedir para Deus misericórdia, para Deus mudar o seu coração. Que Deus faça de você uma pessoa humilde e que você consiga dizer: eu quero conhecer a verdade de Deus, eu quero conhecer o caminho dele. Me ajuda, Deus. Porque eu sou rebelde, eu sou incrédulo, teimoso, mas você vai me ajudar, você vai ter misericórdia de mim. É isso, o meu conselho é esse. E sejamos humildes. E aos restantes que têm disposto e aberto o seu coração para Deus, eu parabenizo vocês. Porque essa verdade de Deus é o mais formoso que nós temos conseguido achar como seres humanos. Agradecemos o nosso Deus, agradecemos o nosso Pai por essa chance maravilhosa dele nos dar de conhecer Ele, de seguir Ele e a cada dia estarmos desfrutando da mão poderosa dele e das grandes bênçãos dele. A honra seja para o nosso Deus. Vamos estar orando para o nosso Pai Celestial. Não se esqueçam, vocês que estiverem doentes, aqueles que têm crianças doentes, crianças que acabaram de nascer doentes, mulheres grávidas que a criança vi doente, pessoas que estiverem doentes na sua casa, o avô, a avó que estiverem doentes, graves, outros estão no hospital num estado de coma.
tem pessoas que sofrem de diferentes doenças, o câncer, a leucemia, todas aquelas doenças incuráveis. E tem muitas pessoas também que estão acorrentadas por bruxarias, feitiçarias, maldições. Tem muitas pessoas também que têm muitos problemas e conflitos nas suas famílias, entre casais, divórcios, separações, incompreensões, irresponsabilidades. Todas aquelas coisas que contam para mim, as pessoas me contam meio desesperadas dos seus problemas. Neste momento, você levanta as suas mãos, ora para Deus. Se você puder se ajoelhar, faça isso e peça para Deus dele ter misericórdia, porque além que você quer conhecer a verdade dele e seguir no caminho da verdade, você também quer receber aqueles milagres dele. Padre Santo, Creador de los cielos y la tierra, Creador nuestro, nuestro Dios, nuestro Rey, nos hiciste con tu mano poderosa. Somos obra de tus manos, somos un plan que tú has trazado en nuestras vidas. Gracias, eterno Dios, porque desde que te conocimos hemos vivido experiencias maravillosas. Hemos visto tu mano poderosa, milagrosa, prodigiosa, manifestándote entre nosotros con visiones, con sueños, con revelaciones, con profecías. Y muchos milagros, muchas sanidades, muchas cosas hemos visto de tu mano, la solución de muchos problemas, el consuelo que nos has dado, el consuelo que siempre nos estás dando de diferentes maneras. Gracias, Padre Santo, porque esto es incontable, todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas, que no podemos, Señor, contarlas, pero sí queremos, Señor, dar a conocer a la gente que tú eres un poderoso Dios que existe, que tú eres la verdad. Eres el único que estás enseñando la verdad. Eres el único que puedes enseñar la verdad y entrar en cada corazón y en cada vida para que la gente comprenda tus caminos y la gente cambie de pensamiento y te busquen y te alaben y te glorifiquen porque tú eres digno de las alabanzas. Gracias, eterno Dios, porque nos estás mirando el día de hoy, porque nos estás escuchando y porque estás observando a cada vida y a cada corazón, los estás observando y mirando a quién tú vas a dar bendiciones, prodigios, milagros. A quién escuchará sus oraciones, mi Señor, porque tu misericordia es tan grande y tu amor es para siempre. Y tus promesas son tan fieles, Señor. Por eso nosotros estamos aquí felices, pregonando tu nombre y deseando que todas las gentes conozcan de ti, que todos te alaben, te honren y te glorifiquen. Padre mío, ayúdanos, Señor, para poder pregonar tu palabra, para llevar tu palabra por el mundo. Ayúdanos, Padre Santo. Levanta hombres y mujeres temerosos de ti, que sean sinceros y que te busquen de todo corazón y que tú los uses para predicar la verdad. Gracias, mi Padre Santo, gracias, eterno Dios, gracias, oh Rey. Bendito y alabado tu nombre, te pido, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, que extiendas tu mano sanadora, haciendo milagros y señales y sanidades, libertando y quitando espíritus malos, brujerías, hechicerías, maldiciones, sanando, Señor, a toda persona, quitando todo vicio, destruyendo toda trampa maligna, toda esclavitud del diablo contra la gente. Liberta y da paz, da alegría, dale consuelo a cada uno, dale revelaciones en sueños, en visiones, háblales, enséñales tu camino, mi Señor. Gracias, Padre Santo, tu amor, tu misericordia sea con ellos desde ahora y para siempre. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. La honra y la gloria sea para Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito el nombre del Señor. Estaremos cantando el coro 172. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás
estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aqui. Bendito o nome do Senhor. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês. Eu mando um abraço, muitos beijos para todos vocês. Obrigada. Deus abençoe. Até mais. Até a próxima. Obrigada.